Olá, tudo bem? Sou a Sueli, PCNP de Língua Portuguesa, aqui da Diretoria de Ensino SU2. A proposta desse vídeo é a quarta formação continuada, a TPC, anos finais e ensino médio. O nosso tema de hoje é Meio Ambiente e Sustentabilidade para uma Educação e Sociedades Colaborativas. Aqui nós temos a equipe de PCNP SU2, da Diretoria Regional SU2. Nossa dirigente, Rosângela Novaes, Aline Cruzoé, PCNP do Conviva, Eliana Tumolo, PCNP de Arte, Diego Fidelis, PCNP de Educação Física, Marcelo Sandes, PCNP de História, Simone Rebelo, PCNP de Ciências, Sônia Alves, Supervisora de Ensino, eu, Sueli Silva, PCNP de Língua Portuguesa, Daniela Delprete, Supervisora de Ensino e Sueli Landeiro, Supervisora de Ensino. Esta é uma reflexão inicial, né? Ela foi retirada de História das Ideias Pedagógicas, que está, né, no livro A Pedagogia do Oprimido, tá? E ela fala assim: não basta saber ler mecanicamente que Eva viu a uva, é necessário compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir uvas e quem lucra com esse trabalho. Nesse momento, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que irá complementar o nosso tema. Shining, Wi-Fi 5. You, 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 Shining, Wi-Fi 5. Wi-Fi 6. Get yours today. The new Wi-Fi 10. The new Wi-Fi 10. The new Wi-Fi 6. Get yours today. The new Wi-Fi 10. The new Wi-Fi 10. New Wi-Fi 17. New Wi-Fi 60. Buy it today.
New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. iPhone Buy 20. 21. iPhone 22. Reflexões, né, em relação ao vídeo. Primeiro, quais as percepções acerca do meio ambiente observados no vídeo? Segundo o vídeo, o que leva as pessoas a modificarem ou danificarem o meio ambiente? E terceira e última, o que o progresso traz de positivo e negativo para a relação entre humanos e natureza? Os objetivos gerais da formação. Primeiro, a importância do tema na sociedade por meio do processo de ensino e aprendizagem. Segundo, habilidades de componentes curriculares e áreas de conhecimentos em foco. Abordar o meio ambiente de forma transdisciplinar. E, por último, 4. Conscientização pedagógica de preservação, manutenção e recuperação dos diversos espaços. Objetivos específicos. Primeiro, relevância do tema na educação, conscientização referente à compreensão e preservação do meio ambiente, leitura e produção de sentido, inferência e levantamento de hipóteses, habilidades e objetivo da aprendizagem, conhecer estratégias para estabelecer procedimentos didáticos. Olá a todos, sou o PCNP Marcelo de História e, dando continuidade ao que a PCNP Sueli comentou, as habilidades essenciais dessa formação, na área de humanas, temos habilidades do novo ensino médio, como a habilidade 102,
identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc., avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Em língua portuguesa, temos habilidades dos anos finais, como, por exemplo, as habilidades 5, inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. A habilidade 33A, ler de forma autônoma textos de gêneros variados. E a habilidade 33B, compreender textos de gêneros variados, selecionando estratégias de leitura adequadas a diferentes objetivos. Em matemática, temos também habilidades do novo ensino médio, como a habilidade 104, interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Em ciências da natureza, também temos habilidades do novo ensino médio, como a habilidade 303, interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. E, para finalizar, habilidades de linguagem, temos também no novo ensino médio a habilidade 102, analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da realidade ou na realidade. Só lembrando que essas são algumas das habilidades selecionadas para essa TPC, mas temos também inúmeras outras habilidades específicas de cada disciplina e também específicas de cada área e habilidades que contemplem esse tema tão importante que é o meio ambiente. Na TPC de hoje, faremos uma análise e reflexão sobre o meio ambiente, falando da importância desse tema para a nossa sociedade, para a vida humana e de todos os seres vivos. E também a gente vai quebrar um pouco do paradigma de que o meio ambiente só é trabalhado na área de ciências da natureza e na disciplina de ciências ou biologia. Precisamos entender que esse tema ele precisa ser trabalhado em todas as disciplinas. Inclusive, é um dos temas transversais que estão em diversos documentos oficiais voltados para a educação aqui no Brasil. Também falaremos sobre a importância de fazer um levantamento de conhecimentos prévios nossos e dos nossos educandos. Assim como também faremos uma abordagem do conceito de meio ambiente e também como fazermos essa sistematização nos componentes curriculares. Cada área do conhecimento trabalha com uma definição de meio ambiente. Algumas se inspiram na definição de outras áreas ou nas definições de outras áreas para criar as suas próprias definições. Utilizaremos aqui duas definições de meio ambiente. Uma pautada na Lei Federal
6.938 de 1981 e a definição que o IBGE traz sobre o meio ambiente. A Lei Federal 6.938 de 1981, no seu artigo 3º, inciso 1º, define meio ambiente como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Nesse contexto, nessa definição, então podemos perceber que o meio ambiente é todo o meio que vivemos, ou seja, são todos os lugares que vivemos. Claro que o meio ambiente ele também tem as suas divisões. Tem o meio ambiente onde se analisa somente a questão da natureza em si, e quando eu digo natureza eu estou falando de uma forma especial matas, florestas, os animais, os mares, os rios, por que não também os desertos? Mas também falamos de um meio ambiente social, onde nós humanos também vivemos e precisamos interagir com essa natureza biológica. Então, a definição que essa legislação traz para a gente sobre o meio ambiente é de extrema importância, porque faz a gente pensar diversas formas de como abordar o meio ambiente no nosso cotidiano e também no nosso ambiente escolar, nas nossas respectivas aulas. Segundo o IBGE, meio ambiente compreende as informações sobre recursos naturais, clima, impacto das atividades sociais, econômicas e culturais exercidas pelo homem sobre os recursos naturais. Essa definição do IBGE vem ao encontro do vídeo de reflexão que passamos no início dessa nossa TPC. Também vem à tona todas aquelas situações que vemos no nosso dia a dia, como, por exemplo, a retificação dos rios, a ocupação dos leitos dos rios, de áreas de mananciais, a coleta seletiva de lixo, ou então o ponto irregular de descartes de lixo, assim como também vemos o reflorestamento, vemos a atividade de recuperação do solo em vários lugares. Inclusive, tem várias regiões do Brasil onde o clima e o solo já são bem secos, como, por exemplo, na região Nordeste, e existem diversos trabalhos de recuperação desse solo por meio da agricultura, por meio da própria tentativa de reflorestamento. E são pontos extremamente necessários que podemos trabalhar. Também temos a influência de obras para a fluidez do trânsito, para a fluidez da vida humana, para a agilidade da vida humana. Então, nesse ponto também trazemos a ideia da tecnologia, como que a tecnologia ela é utilizada a partir da natureza e como ela é utilizada para a natureza. Como dissemos anteriormente, o meio ambiente é um tema transversal, onde todas as disciplinas e áreas do conhecimento precisam trabalhar, cada uma pegando a sua particularidade, mas nada impede de que possa ser trabalhado em conjunto com outras disciplinas e com outras áreas do conhecimento. E trazemos para essa nossa TPC 3 competências da Base Nacional Curricular Comum, a nossa BNCC. Temos a competência número 2, que é pensamento científico, crítico e criativo, onde precisamos exercitar a curiosidade intelectual, ou seja, pesquisar, ser curioso. Muitas vezes no nosso dia a dia, na correria
que a vida nos traz, vamos nos acostumando com o que é mais fácil, vamos nos acostumando com o que já tem resposta pronta. E quando a gente vê, até a nossa vida está monótona por causa dessa acomodação. Então, não só para o tema, mas para diversas situações do nosso dia a dia, precisamos ser curiosos. E ser curioso também não quer dizer que a gente tem que ficar sabendo de tudo o que acontece, e essa questão da curiosidade também não tem nada a ver de ficar vendo a vida alheia, tá bom? Brincadeiras à parte, mas que de uma certa forma tem um fundo de verdade. Essa curiosidade intelectual, ela é extremamente importante, porque é através dela que recorremos à abordagem da própria ciência, né? Então, não só na disciplina de ciências da natureza, da física, da química e da biologia, mas ser curioso intelectualmente, a gente aprende de tudo um pouco, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imagem e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, olha aqui, precisamos pegar esses trechinhos da competência número 2, ser curioso. Precisamos pesquisar, precisamos estudar. Que a gente fazendo isso, a gente está investigando, a gente precisa investigar para chegar nessa curiosidade, porque a curiosidade leva à investigação. E das respostas, mesmo que parciais, que encontramos, nos leva a refletir inúmeras situações que ocorrem na nossa vida, que ocorrem no nosso cotidiano, na nossa sociedade, dentro de nossas respectivas residências, dos locais de trabalho e também da vida do nosso aluno e da nossa aluna. Portanto, a curiosidade intelectual, ela tem que ser uma das peças fundamentais para a nossa prática pedagógica, com esse tema e com qualquer outro tema. Podemos pensar em soluções criativas, inclusive utilizando tecnologia? Sim. Temos inúmeros alunos, inúmeros professores que, além do seu conhecimento de formação, têm um amor enorme por parte tecnológica. Então, temos alunos que gostam de criar materiais com peças pequenas ou então com materiais recicláveis. Temos professores também magníficos que trazem à tona todo esse conhecimento além da área de formação dele. Então, essa ideia da curiosidade, da investigação, ela traz esse ponto, traz essa ideia de que não podemos ficar acomodados. A gente precisa ir além. Ficar preso só na nossa área de formação nos traz essa questão do comodismo que assim, é muito triste. Porque, como eu falei agora há pouco, todos nós temos algo a oferecer. E a oferecer além daquilo que já dominamos. Por isso também que atualmente se traz muito a questão de conhecermos a realidade do aluno, porque a realidade do aluno é similar à nossa. Eles têm tantas qualidades, tantos defeitos, tantas situações que são similares à nossa. Então a gente precisa fazer essa dinamização, a gente precisa fazer essas adaptações de acordo com
os conteúdos que podemos trabalhar desde os anos iniciais até a terceira série do ensino médio. E por que não também no ensino superior, né? Então, além da competência 2 da BNCC, temos a competência 3, que traz o repertório cultural, onde valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, também traz à tona a participação de práticas diversificadas da produção artística cultural. E daí entramos na questão do etnocentrismo, da etnologia. Então aqui é importante porque viemos de vários lugares, cada um de nós temos uma formação específica a partir da prática cultural na qual fomos criados desde pequenos. Então, trazer esse repertório cultural enriquece mais ainda esse tema e muitos outros temas. Então, trazer esse repertório cultural, já pegando o meio ambiente, o que a pessoa de uma determinada região, ou que um grupo de pessoas de uma determinada região fazem para cuidar do meio ambiente, fazem para interagir em harmonia com o meio ambiente. Como que essas pessoas fazem para recuperar o solo? Será que essas pessoas também sabem a importância de preservar o meio ambiente? Será que essas pessoas também sabem a importância de não poluir o meio ambiente? E aí entra um fator importante. Precisamos entender que poluição não é só jogar lixo no chão ou nos rios. Temos diversos tipos de poluição. Então, temos a poluição dos rios, temos a poluição do solo, tá? Quando jogamos os restos de alimentos, infelizmente em algumas situações até restos de produtos químicos que são jogados de forma ilegal e que contaminam o solo. Temos diversos exemplos, né? Inclusive alguns anos atrás aconteceram alguns fatos aqui no Brasil, onde materiais químicos danificaram a natureza. Também em outros lugares do mundo, né, temos diversas reportagens de vários meios de comunicação falando da poluição dos oceanos. Só que também precisamos fazer essa análise do porquê que tudo isso ocorre. Por que há desmatamento? Por que há poluição? Tá? E aí, além da poluição dos rios e do solo, também temos a poluição do ar, temos a poluição sonora. Então, trazer todas essas ideias. Por que ocorrem essas poluições? Todas as disciplinas e áreas têm repertório para trabalhar isso. Por que existem pessoas morando próximos a córregos ou áreas de mananciais? Por que existem pessoas que, mesmo nas suas dificuldades, conseguem arranjar meios de preservar o solo, de preservar a natureza? Agora há pouco mesmo eu falei do desmatamento sustentável. Para quem não conhece, alguns até conhecem por outros termos, mas o desmatamento sustentável são aquelas pessoas que, claro, tem todo um aparato judicial, um aparato legal, onde elas acabam derrubando árvores, mas elas também têm que praticar o reflorestamento. Então, em alguns lugares do Brasil e do mundo, se a pessoa precisa do ganha-pão dela, e o ganha-pão dela é fazer essa derrubada da árvore, mas ela pode derrubar, desde que ela replante 2 ou 3 unidades daquela mesma espécie. Então esse é o reflorestamento. Tem
não só o reflorestamento, né, mas nesse ponto é o desmatamento sustentável. Temos reflorestamento de várias regiões, daqui de São Paulo mesmo, de outros estados. Temos diversas situações envolvendo o Pantanal, a floresta amazônica. Algumas semanas atrás passou uma matéria em diversos programas de televisão e diversas emissoras falando sobre esse assunto, onde em vários lugares do Nordeste já tem um trabalho de recuperação do solo, claro, de médio a longo prazo, e já está começando a dar fruto. Então, isso é importante. Então, traz aqui a ideia do repertório cultural. E temos também a competência 10 da BNCC, que é a responsabilidade e cidadania, que é agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Ora, aí na sua região, onde você mora, onde você trabalha, o que tem de situação que modificou o meio ambiente? Está tendo um trabalho de conscientização para evitar as poluições? Está tendo um trabalho de recuperação da natureza? Podemos trabalhar isso a partir da escola. A gente faz essas conscientizações das nossas áreas, das nossas disciplinas, e também a gente traz, pode, claro, ampliando essas ideias de dentro da escola para fora da escola. Os nossos queridos estudantes, eles adoram quando eles praticam essa questão da preservação, quando eles de fato colocam a mão na massa, nesse e em outros temas. E eles se sentindo tão felizes, tão realizados, eles acabam transmitindo para os seus familiares, que fazem as chamadas replicabilidade. Então, além de alguns aspectos que a gente já debateu, também podemos trazer à tona diversas reuniões, encontros internacionais debatendo sobre o meio ambiente. Tivemos aí, desde a Convenção de Estocolmo, tivemos a Eco 92, tivemos a reunião de Kyoto, né, a Convenção de Kyoto, onde gerou o Protocolo de Kyoto, que entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000 foi um dos principais, se não o principal documento de preservação ambiental. E a gente tem diversos outros documentos. E um deles foi a Agenda 2030, que traz, entre outros aspectos, as chamadas ODS. O que é ODS? São Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E tem 17 objetivos. E esses objetivos, eles estão, como vocês estão observando no slide, temos os objetivos ecológicos, os objetivos econômicos, os objetivos sociais, como, por exemplo, a diminuição da pobreza, a igualdade de gênero. Também temos a preservação da natureza. Então, por esse slide, podemos perceber que, apesar dos objetivos ecológicos, econômicos e sociais terem seus pontos específicos, em muitos momentos há a conexão entre eles. Há a conexão do ecológico somente com o social, que aí surge a questão do suportável,
né, a questão do limite, até onde pode haver ação humana, mas o que está sendo feito para amenizar aquela situação, né, envolvendo a relação do homem com a natureza, ou melhor, do ser humano com a natureza. Também temos o ponto ecológico, o objetivo ecológico, se interagindo com a parte econômica, que foi o que a gente comentou agora há pouco, do desmatamento sustentável. E será que é viável? Então, são questões que a gente pode trazer, assim como também a relação dos objetivos sociais com o econômico. E também a integração dessas três áreas dos objetivos, o ecológico, o social e o econômico. Então, mesmo nesse pouco tempo, a gente tem uma gama de situações onde podemos trabalhar nas nossas aulas. Então, aqui nós temos alguns procedimentos que podem ser observados. São procedimentos para ser observado numa aula de leitura, por exemplo. Tá? Então, temos aqui a escuta com atenção. A escuta com atenção é quando o aluno chega até o professor e o professor ele dá realmente aquela atenção, olhando no olho do estudante, prestando atenção no que ele está falando e não simplesmente fazendo outras coisas enquanto ele vai falando do seu lado, né? Não julgar o modo como os estudantes se expressam. Então, eu tenho lá, vou trabalhar a estratégia de leitura. E nessas estratégias de leitura, eu não dou atenção ou eu julgo a forma com que o aluno chega até mim ou levanta algum questionamento, então eu já posso travar o meu estudante. Então, esse é o não julgar o modo como os estudantes se expressam. Levar em conta os saberes prévios, então fazer todo aquele levantamento, né, de conhecimentos prévios antes de realmente entrar na leitura em si. Esclarecer e retomar sempre que é necessário os objetivos da aula. Por exemplo, de repente você levantou um questionamento e aí acaba fugindo do assunto. Então, esse é a retomada, né? É esclarecer e retomar sempre que é necessário os objetivos da aula, tá? Ação humana na natureza. Aqui nós temos três figuras, tá, que vai representar essa poluição ambiental, um engarrafamento no túnel, que vai aí soltar alguns gases tóxicos. Aqui uma indústria que também acaba eliminando, aqui dá para perceber, né, a eliminação de poluição no meio. E a terceira, que aqui vai mostrar o engarrafamento e uma enchente na cidade. São ação para se pensar na forma que vivemos hoje. Aqui nós temos a leitura de imagem, né? Que no caso nós usamos aqui a linguagem não verbal. Nessa imagem, o que podemos antecipar, né, de informações? Depois de tudo que vimos nesses slides, né? Se o aluno ele já tem o conhecimento na aula de história, na aula de ciência, na aula de geografia, sobre o que é o meio ambiente e o que ele nos proporciona, fica fácil ele conseguir entender, né, quais são as informações passadas por essa imagem. Nós temos aqui uma bicicleta, né, um homem sorrindo. Temos também vários carros, né, que representam o quê? Vai representar um engarrafamento. Vejam que aqui ele acaba, né, dando aquele duplo sentido, né? O engarrafamento porque ele está dentro de uma garrafa, ou engarrafamento porque, né, estamos falando aí do trânsito na cidade. E aí nós temos antecipação e predição, que são aqueles conhecimentos prévios, né, que você insere na sua imagem aquilo que você deduz, aquilo que você acha que está acontecendo.
Se você tem um conhecimento mais abrangente, você consegue inserir mais informações. E o que é essa antecipação e predição? Antecipação é captar informações apresentadas no texto e relacioná-la com o que se imagina que sabe. Aqui nós temos uma questão que foi retirada da AP, né? É uma questão do TCDAP do terceiro bimestre de 2021. E por que dessa questão? Porque ela traz todo esse questionamento sobre o meio ambiente. Tudo o que se foi falado até agora está representado nessa imagem, né? Ela nos mostra uma linguagem não verbal, né? Onde o aluno ele tem que ter um conhecimento prévio para poder conseguir responder a questão de forma correta. Então, se o professor de ciência, o professor de geografia, o professor de história já situou o aluno sobre o que é o meio ambiente, sobre como que funcionam as poluições, né? Como que é essa mobilidade urbana, ele consegue ter subsídio para poder responder essas questões sem muito pensar, sem demorar para ter a sua resposta ali concreta. Tá? Aqui nós temos um ciclista que ele está sorrindo e temos uma garrafa. E nessa garrafa temos vários veículos. Então, para uma criança, o que isso representa? O que quer dizer? Porque quando nós falamos de poluição, quando falamos de engarrafamento, que foi mostrado na figura anterior, o que isso representa na cabeça do nosso estudante? Aqui, essa figura, ela acaba trazendo uma ironia. Por exemplo, para a criança, isso aqui é um engarrafamento porque os carros estão dentro da garrafa ou é um engarrafamento urbano que a cidade toda está sendo representada nessa figura? Perceba que logo atrás da garrafa, nós temos aqui a imagem da cidade. Então, o que ela representa, de fato, para os nossos alunos? Vamos ao enunciado da questão. Ele fala assim: nesse contexto, o ciclista está sorrindo por quê? Letra A, está fora do engarrafamento e da poluição. Letra B, está na frente dos outros veículos. Letra C, se sente disposto para fazer uma atividade. Ou a letra D, se sente protegido pelo capacete. Então, diante de todas essas possibilidades de informação, o que será que o aluno ele consegue realmente, de fato, adquirir de informações dessa imagem para poder escolher a alternativa correta? Tá? Então, assim, perceba que esse questionamento do meio ambiente, de poluição, ela está presente em todas as questões, em toda a vida cotidiana de todas as disciplinas. Elas se conectam, elas se ligam. Então, se o professor ele conseguir ter essa visão de pegar o conteúdo que estão entrelaçado, ele consegue trabalhar não só leitura e interpretação dentro da área de língua portuguesa, mas ele consegue trabalhar com história, com geografia, com matemática, né? Com todas as outras disciplinas. Aqui também pode ser trabalhado na disciplina de arte, ou seja, ela está interligada. Tudo bem? E aqui eu vou me despedindo de vocês. Até a próxima. E foi um prazer estar com vocês nesse momento, compartilhar um pouco aqui de tudo que nós discutimos hoje, né? Espero que gostem e até a próxima.